This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Boa noite, meu querido irmão, graça e paz, que alegria podemos viver mais este dia e agora nos reunirmos para celebrar ao Senhor. Que nesta noite, quando você e eu paramos para adorar ao Senhor, o Espírito Santo de Deus possa te envolver o coração com o desejo maior de celebrar a Ele do que qualquer outro desejo que neste momento possa alcançar o teu coração. Que possamos juntos celebrar esse Jesus que morreu e ressuscitou, como nós celebramos domingo passado. Ainda queremos falar um pouquinho sobre esse assunto. E eu quero introduzir este culto com o que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o verso 3, ele diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, Pedro, né? E depois pelos 11, depois foi visto mais uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também, claro, Paulo falando do seu tempo. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Que coisa linda, né? Entender que a graça que é reconhecida por Paulo aqui, ele não permite que isso seja vã. Que na sua vida realmente também, meu querido irmão, se Jesus já apareceu a você, se Jesus já se apresentou a você, se Jesus já alcançou a sua vida, que a graça dele não seja vã na sua vida, que você viva essa graça, essa alegria desse Jesus que ressuscitou e hoje ainda se apresenta e transforma a vida, e transforma a esperança, e transforma a visão, e renova o nosso compromisso com ele. Que seja isto que você esteja vivendo nestes dias. Eu quero orar, agradecer ao Senhor Jesus pela sua presença em nossas vidas, consagrar a Ele o nosso culto e logo em seguida estaremos louvando ao Senhor. Obrigado, grande e poderoso Deus, pelo privilégio que nós temos de adorar a um Deus que vive e está. Obrigado, Senhor Jesus, por entregar a própria vida para morrer em nosso lugar. Não somos dignos. Compreendemos isso, não somos dignos do teu amor, não somos dignos da tua graça, mas entendemos que tudo o que o Senhor fez foi pelo teu próprio amor por nós e não pelos nossos méritos. Senhor Jesus, queremos viver isso, não queremos permitir que isso seja vão em nossa vida, não queremos permitir que toda a obra da redenção não traga significado, relevância nas nossas vidas, ao ponto de que o que o Senhor fez por nós seja notório diante de todos aqueles com quem convivemos. Então, ó Senhor Jesus, Deus poderoso, vitorioso, Tu que morreste e venceste a morte, Tu que prometeste a vida eterna e hoje és poderoso para cumprir a Tua promessa, Tu que disse que um dia voltaria e nos levaria para junto de Ti mesmo, nós cremos que em breve isto vai acontecer. A Ti, portanto, celebramos, a Ti consagramos o nosso culto e em Teu nome nós nos reunimos e oferecemos este culto. Amém. Louvemos ao Senhor.
rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. El Messias Kam, Hakan Kam. O Messias ressuscitou. De fato, ele ressuscitou. Já é Páscoa no Oriente Médio. E nas lavouras, os cristãos árabes já estão se cumprimentando, dizendo essa frase. O Messias ressuscitou. De fato, ele ressuscitou. Eles se cumprimentam com esse jogo de palavras para dizer que é tempo de celebrar. Porque, diferente do Natal, o calendário deles não aceita a Páscoa oficialmente como uma data nacional. Apesar de haver muito respeito com as comunidades cristãs minoritárias, mas isso tem uma explicação muito lógica, né? Se eles oficializarem a data, eles estariam reconhecendo a paixão de Cristo, que para o islamismo nunca aconteceu, e ainda pior. Uma declaração dessa pode trazer ainda consequências graves para as comunidades cristãs, principalmente por meio de grupos religiosos extremistas e terroristas. Entretanto, nós estamos certos de que neste domingo, já iniciado por lá, haverá muita festa naquela pequena comunidade resistente que perdura ali desde o primeiro século da era cristã, iniciada em Atos, no livro de Atos.
Hoje, por ali já existe uma pequena comunidade também entre os refugiados, que são ex-muçulmanos, e eles vão participar dessa importante festa também. Sabe que a gente confessa para você que adoraríamos estar por lá para celebrar junto com eles, com os nossos irmãos árabes, os filhos de Ismael. El Messiah Kam, o Senhor Jesus, o Messias, ressuscitou. Hakan Kam, de fato, ele ressuscitou. Uma feliz Páscoa para você. Pastor Caleb, Rebeca e Ismael Mubarak. Uma família que vive o poder de transformar no mundo árabe há 16 anos. Fiquem na paz. Ma'as-salama. Para todo que crê ao cativo, liberdade e ao mundo. Meu querido irmão, eu queria fazer deste momento um momento de adoração, de celebração, de oração, de gratidão, de reconhecimento ao Senhor Jesus pela sua obra em nossas vidas. Nós, é verdade, temos muito o que pedir, né? Vivemos no meio de muita tristeza por conta da pandemia, por conta de situações adversas, por conta de desemprego, por conta de recursos que às vezes nos faltam. Vivemos em situação em que a sociedade está sofrendo. Mas, meu querido irmão, aquele que está acima de tudo isso, Ele é a nossa esperança. Ele é quem resolve tudo isso. Ele é quem tem os propósitos que serão definitivamente cumpridos. Se Jesus morreu e ressuscitou e venceu a morte, não há nada que o possa derrotar, não há nada que possa frustrar os seus sonhos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, capítulo 15, eu quero ler agora o verso 20 e o verso 21, ele diz: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem, pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A nossa esperança de ressurreição está em Cristo. A nossa esperança de salvação está em Cristo. Então eu queria fazer deste momento um momento de adoração, um momento de celebração, um momento de agradecimento, de reconhecimento. E eu te convido, se você puder, se ajoelhe, se prostre diante do Senhor. Se você não puder, prostre a sua fronte, o seu coração, mas adore ao Senhor neste momento. Peça em outros momentos. Agora eu te convido a celebrar a vitória do Senhor Jesus sobre a morte, que certamente é a nossa razão de esperarmos a nossa própria ressurreição. Celebre ao Senhor Jesus neste momento.
Graça e paz, irmãos. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, santo é o Senhor, ó Deus. Graça te damos, ó Pai, porque o Senhor tem feito muito por nós, ó Pai. Agradecemos, ó Deus, pela ressurreição, ó Pai, que o Senhor tem morrido na cruz por nos salvar. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez, ó Pai. Obrigado pelo teu amor na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é justo, ó Pai. Te agradeço pelas bênçãos recebidas de Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor já fez por nós, ó Pai. Apesar de tantas lutas, mas o Senhor tem cuidado de todas elas, ó Pai. Eu te peço e agradeço, irmãos, em nome de Jesus, amém. Meu querido, eu gostaria de neste momento ter um tempo devocional com você, pensando no que acontece depois de uma celebração como o que vivemos neste último domingo, a Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor, do nosso Salvador, a consumação desta obra de salvação, quando Jesus Cristo vence a morte e então Ele pode cumprir o que prometeu, que nos daria a vida eterna. A Páscoa passou. Quando eu penso nos discípulos de Jesus, aqueles que caminharam com Ele por pouco mais de 3 anos, que viveram uma oscilação de sentimentos tão grande, porque por 3 anos e meio, eles viam em Jesus aquele rei que viria para restaurar o reino de Israel, confiaram que Jesus o faria, assim o seguiram por entendê-lo rei, mas de repente Jesus ele é preso, Jesus ele é morto, e quando Jesus morre, aquela mesma esperança que eles tinham, aquela mesma expectativa de um rei vivo, poderoso, que restauraria, que instalaria o reino em Israel, morre com Jesus. De um sentimento de expectativa, de esperança,
eles passam para um sentimento de desesperança, de frustração, de decepção, porque o rei estava morto. Tudo voltaria à mesma realidade social que eles vinham vivendo por toda a sua vida. Um império de Roma dominando sobre os judeus. O rei estava morto. Olhavam agora para o futuro, não tinham mais expectativa. Voltariam à prática da mesma realidade, como aqueles que eram súditos, que eram submissos a Roma. Porque o alvo da sua esperança estava morto, evidentemente a gente entende que era natural essa decepção, essa desesperança, essa frustração de sentimentos. E a mesma realidade que, de certa forma, motivou seu coração por 3 anos daqueles discípulos, agora, por 3 dias, os fez sofrer. Sofrer a desesperança, sofrer o medo, sofrer a tristeza, uma tristeza sem fim. Enquanto eles viviam esses sentimentos, os dias se passaram e finalmente chegou o primeiro dia da semana. Eles que não entenderam nada do que Jesus tinha dito, houve de repente uma conversa. Umas mulheres que cedo, logo no início do dia para o judeu, logo ao amanhecer, foram ao sepulcro para ungir. E descobriram a pedra aberta e descobriram que o sepulcro estava vazio. E então elas têm um encontro com Jesus e elas são comissionadas para virem e falarem com seus discípulos que Jesus estava vivo. E essa conversa começa a tomar vulto e, de certa forma, anima o coração de uns, mas em nada toca o coração de outros. Quando você começa a ver essa realidade, você vê que alguns, quando ouvem essa notícia, permite que os seus corações sejam tomados por alegria novamente, por esperança, por motivação, por renovação. Parece que novamente Jesus está ali, parece que novamente a realidade de amor entre eles e Jesus renasce. E então esses discípulos começam a levar adiante esse assunto de que Jesus, ele poderia estar vivo. E quando nós vemos que realmente, de fato, Jesus, ele começa a se apresentar a esses discípulos, o rei que estava entre os mortos, agora ele vive, ele ressurge, ele está vivo e poderoso, e ele está presente, ele se apresenta para eles. E é interessante que Jesus, ele começa a ter alguns encontros pessoais, encontros pontuais. E quando eu penso nesses encontros, o que Jesus queria era retomar com seus discípulos a motivação correta. Eles esperavam em Jesus, em Cristo, um rei, quando na verdade Jesus era mais do que um simples rei para a nação de Israel. Jesus era o Salvador do mundo. Jesus era aquele que viria para resolver a maior pendência, a única pendência que nenhum ser humano jamais pôde resolver entre ele e Deus. A condenação do pecado. E Jesus, ele veio para resolver. O propósito de Jesus era muito maior, mais expressivo, mais divino do que simplesmente impor um reino de Israel sobre o mundo todo. Jesus veio para impor a libertação do ser humano, do poder, do domínio, da morte e do inferno. Quando eu penso então Jesus vindo para esses encontros pessoais, Jesus ele vem para direcionar esses discípulos para a motivação certa, para o propósito certo, para a esperança certa. A esperança era mais do que um reino nesta terra. Ela transcende isto que é humano, ela é real no que diz respeito a toda a eternidade.
O que Jesus veio fazer não é algo simplesmente para esta realidade humana, terrena. Transcende a tudo isso, ela nos eleva ao céu, à eternidade que ainda haveremos de viver, ou no céu ou no inferno. Isso depende da decisão que você e eu temos tomado em relação a Jesus Cristo, o mesmo que ressuscitou, mas como Salvador ou não das nossas vidas. Como disse domingo passado, de nada adianta na sua vida todo esse projeto, todo esse propósito, toda esta realidade da Páscoa e do sacrifício do Senhor Jesus, se você não recebeu de fato como Senhor na sua vida. Então nós temos alguns encontros relatados na Bíblia. O primeiro deles foi com estas mulheres. Porque estas foram as mulheres que primeiro foram buscar Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa, meu querido irmão, o meu primeiro encontro é quando de fato eu quero Jesus. Eu busco Jesus. É bem verdade que Jesus ele veio buscar o ser humano, um ser humano que não queria Jesus. O apóstolo Paulo ele escreve isso na carta aos Romanos. Não há quem busque a Deus, não há nenhum só. Mas essas mulheres amavam Jesus e elas logo no começo do dia, no amanhecer, na madrugada, elas vão ao sepulcro e lá elas têm um encontro com Jesus. Quem primeiro busca é quem primeiro encontra Jesus. Se você buscá-lo, você vai encontrá-lo. É o que a Bíblia diz, busque-o enquanto se pode achar. Vá ao encontro de Jesus, clame por Jesus. Quem primeiro busca é quem primeiro encontra. Grave isso no seu coração. Depois nós vamos ver uma narrativa daqueles dois discípulos que se afastavam de Jerusalém a caminho para Emaús, e Jesus vai encontrá-los neste caminho, vai com eles até Emaús, e lá Jesus come com eles e se apresenta na mesma hora. Estes discípulos, eles voltam para Jerusalém contagiados pela verdadeira agora informação de que Jesus realmente estava vivo. Depois você vai ver Jesus encontrando aqueles discípulos todos reunidos. Jesus se apresenta lá poderosamente. Você vai ver Jesus se apresentando depois também para Tomé, para curar a doença da incredulidade de Tomé. Depois você também vai ter um encontro entre Jesus e Pedro, no capítulo 21 do Evangelho de João. Aquele encontro era por Pedro. Quando nós lemos em João capítulo 20, eu quero ler a partir do verso 6, a narrativa vai dizer: chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, provavelmente João, o próprio escritor deste evangelho, e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Nós entendemos, meus queridos irmãos, que o verso 9 é um verso de grande significado. Não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Hoje nós vivemos numa realidade em que se passou a celebração da Páscoa, em que celebramos a Páscoa do Senhor Jesus, e vimos muitos irmãos postando sobre isso, e é bênção isso, quando você compartilha a sua esperança, a sua fé, o que você realmente crê, é bênção você compartilhar. Nós entendemos, como disse J.A. Chip, que a ressurreição é o amém de Deus ao estar consumado de Cristo. Quando Cristo na cruz, ele diz está consumado, a ressurreição é quando Deus diz amém, a obra está completa. Celebramos isso, com alegria, com esperança, com motivação, celebramos Jesus. Mas a sensação que dá, meu querido irmão, é que não conhecemos as Escrituras para mantermos viva essa esperança, essa motivação.
Parece que a Escritura hoje também não traz a mesma alegria que Jesus trouxe para esses discípulos na ocasião da sua ressurreição. Parece que a Bíblia já não fala no nosso coração como Jesus teve que se apresentar e falar ao coração daqueles discípulos. Parece que não lemos a Bíblia e o que ela diz a despeito do projeto maior de Deus, que não é referente a esta terra, aos meus prazeres daqui, da carne, do ser humano. Parece que eu preciso ser redirecionado, parece que a minha motivação precisa ser redirecionada, porque o propósito de Deus é com relação à eternidade. É mais do que esta realidade, transcende isso daqui, é a eternidade. Jesus, ele tem esse encontro com esses discípulos e com essas mulheres, ele renova a esperança, e um dos sentidos da Páscoa é renovação. Mas já em Atos, capítulo 1, nós temos a narrativa de um desses encontros de Jesus com seus discípulos. E no verso 3 deste capítulo vai dizer: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, e sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Jesus, por 40 dias, ele vai se apresentar a estes discípulos e falar a despeito do reino, mas não do reino na terra, do reino de Deus. Meu querido irmão, não quer dizer o texto que Jesus, depois dos 40 dias, ele deixou de se apresentar, que Jesus ele deixou de falar. Não é isso que o texto está dizendo, pelo contrário, Jesus ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Então, todos os dias, você e eu temos um encontro com Jesus, todos os dias. Todos os dias, Jesus propõe um encontro entre Ele e nós. Hoje, já faz 3 dias que celebramos a Páscoa. O que se renovou na sua vida? Você já encontrou com Jesus depois que celebramos domingo a Páscoa? Já houve algo na sua vida que renovasse a sua visão, a sua motivação, a sua alegria? Ou será que vivemos a mesma mesmice? A mornidão que estávamos antes? Ou essa sensação de que não mudou nada, tudo continua igual? O que mudou na sua vida, meu querido irmão? Porque para a vida desses discípulos, Jesus ele se apresenta por 40 dias seguidos, ou contados, não é? Para renovar. E quando nós chegamos em Atos capítulo 1, nós entendemos que o propósito deste último encontro aqui, antes de Jesus ascender aos céus, tinha um propósito muito bem definido. O objetivo aqui era muito claro. O que Jesus queria era restaurar, era renovar, era reposicionar, era comissionar, como aconteceu aqui em Atos. Veja o verso 8. Era enviar esses discípulos com a mensagem certa, no propósito certo, na missão correta. E então Jesus, ele sobe aos céus. E o verso 9 vai dizer: e quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Jesus de novo os deixa, mas desta vez, meu querido irmão, o propósito estava completo. O plano de salvação, o projeto de salvação estava literalmente consumado. Jesus verdadeiramente pode salvar. E neste mesmo instante aparece, nós já vemos no verso seguinte, no verso 10, 2 varões nessa edição aqui, vestidos de branco, que vai dizer para eles: olha, vocês estão olhando para o céu, mas esse mesmo Jesus que subiu, ele vai descer.
Ele vai descer. Ele vai voltar. Meu querido, nós conhecemos esta verdade, nós conhecemos esta promessa do Senhor Jesus. Nós conhecemos. Sabemos o que Ele prometeu. Já lemos João 14, se você não lembra, leia João 14. Ele prometeu ir e preparar lugar, e quando Ele preparasse lugar, Ele voltaria para nos buscar, e nos levaria para junto dEle, para que onde Ele estivesse, nós estejamos também. Nós estivéssemos também. Jesus, Ele vai voltar, Ele vem te buscar, Ele vem me buscar, foi o que Ele prometeu. E meu querido irmão, deixa eu te dizer, conforme disse o verso 3 de Atos 1, Jesus ele se apresenta por 40 dias, 10 dias depois já tinha uma nova festa, a festa de Pentecostes, para o judeu. Meu querido, você precisa entender que a celebração da Páscoa é uma renovação da minha visão, dos meus propósitos, dos meus compromissos com Deus, a renovação do meu amor. Isso foi o que nós entendemos enquanto participamos, enquanto ministramos a ceia do Senhor. A renovação do meu entendimento de que eu tenho um compromisso de amor com o Senhor Jesus Cristo, de fidelidade em toda a administração da minha vida, de propósito. Isso precisa ser renovada. Foi isso que se renovou para aqueles discípulos no primeiro dia da semana, em que festejaram a Páscoa. Isto se renovou. O mesmo sentido continua hoje, meu querido irmão. O que na sua vida significou esta última Páscoa? Ou será que você manteve a sua indiferença, a sua sonolência, a sua mornidão? E Jesus disse em Apocalipse que Ele vomitaria, por não sermos nem frios nem quentes, por sermos mornos, Ele vomitaria da sua boca. Se você está nessa mornidão, deixe que Jesus renove a sua vida, a sua fé, a sua visão. Deixe que Jesus renove. Deixa eu completar essa mensagem, dizendo que a celebração da Páscoa passou. Mas a celebração de Cristo ressurreto, isso nunca passará. Sempre viveremos todos os dias quando acordarmos, Cristo está ali ressurreto. Toda noite quando eu durmo, Cristo está ali ressurreto. E toda manhã novamente Ele está ali, conforme Ele prometeu, Ele está conosco. Jesus, Ele ascende aos céus, mas sim, Ele deixa uma esperança, Ele deixa uma promessa para que os seus discípulos não voltassem aquele sentimento de desânimo, de frustração, de expectativa frustrada. Não, Ele deixa uma promessa, meu querido, essa promessa é para você, essa promessa é para mim, que já o recebemos como Salvador, e se você não o tem como Salvador, Ele também tem essa promessa para você. Que se você o invocar, se você o chamar, se você gritar por socorro a Ele, Ele vem em teu resgate, Ele te alcança com a salvação que só Ele pode dar ao ser humano. Que esta palavra, meu querido irmão, possa alcançar o teu coração. A Páscoa passou, mas a esperança de Jesus, a sua presença poderosa como ressurreto que Ele está, isso se mantém por todos os dias. A Páscoa foi uma celebração. A vida de Jesus e este Salvador é uma realidade para todos os dias. Que essa não passe na sua vida. Que Deus te abençoe e aplique esta palavra ao teu coração.
Louvado seja Deus por este tempo tão precioso, neste culto de oração, neste culto de devocional, neste culto de adoração. Louvado seja Deus porque Ele está conosco, presente, recebendo a nossa adoração. Louvado seja porque Ele, Jesus, está vivo. E, portanto, nós adoramos a esse Jesus que ressuscitou e conosco vive todos os dias. Então, agradeço a Ele, agradeço a você também que participou deste culto, que adorou ao Senhor neste momento de celebração. A nossa gratidão é a esse Deus por ter cuidado de nós, por estar ouvindo nossas orações, promovendo milagres neste tempo de tanta situação difícil. Sim, Deus tem realizado milagres. Então, louvado seja Deus por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas. Eu quero orar e já estaremos encerrando o nosso culto. Só lembrar que no próximo domingo nós teremos um missionário falando no nosso culto, trazendo informações sobre o campo, motivando-nos a sermos missionários, a contribuirmos com missões, a orarmos por missões. O missionário da Avanço, ele estará sendo mensageiro no próximo domingo. Nosso culto provavelmente ainda será transmitido, não poderemos nos reunir presencialmente, mas eu quero te convidar a se organizar, planejar e ser abençoado no próximo domingo às 19 horas no nosso culto transmitido. Que Deus, dando-nos a oportunidade, seja adorado por cada um de nós. Obrigado, Senhor, por este tempo tão precioso que podemos te adorar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é digno de adoração. Obrigado porque sim, o nosso Deus está vivo. Sim, o nosso encontro pode ser diário com o Senhor Jesus. Sim, o Senhor Jesus ainda renova a nossa fé, renova a nossa visão, renova a nossa esperança. Sim, o Senhor Jesus ainda nos traz de volta a motivação correta. Então, Deus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, recebe, ó Deus, a nossa gratidão, porque entendemos que só Tu és digno de ser adorado. Obrigado por cuidar de nós, obrigado por cuidar das nossas famílias, obrigado por ouvir as nossas orações, obrigado por realizar milagres, e o maior milagre, certamente, é a salvação dos nossos pecados. Obrigado por seres esse Deus maravilhoso, que toda a obra é mediante o Teu amor e a Tua graça em nossas vidas. Obrigado porque não leva em conta o que somos, mas sim, tudo o que fazes por nós, ó Deus, é pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Então nós Te louvamos, nós oferecemos a Ti o nosso culto e Te adoramos. No bendito nome de Jesus, nosso Salvador ressurreto, nosso Salvador adorado, é neste nome que nós Te adoramos. Amém. Que o Senhor nos abençoe. This is amazing grace.